Salve, salve, ricas queridas, muito bom dia! Vamos para mais um Rica na Mesa, episódio 4. Hoje é 4 de janeiro, nossa quarta live. A gente está aqui nessa missão de que neste mês de janeiro, todos os dias, a gente vai se encontrar ao 12h30 para uma live de 20 a 30 minutos, onde a gente vai falar de assuntos aqui que estão ligados a esse mundo da educação financeira, do mundo das mulheres 40 mais e tudo que cerca esse universo. Então, hoje o tema do nosso encontro é por que você sempre sente que falta? Por quê, hein? Por que você sempre sente que falta? O que será que acontece? E quando eu falo você, esse você sou eu aqui no meio, né? De Lourdes, muito boa tarde. Equilibra, muito boa tarde. Boa tarde para quem está entrando. Boa tarde, bom dia. Não sei se já almoçaram ou não. Quem está aqui comigo no ao vivo, consegue me dar um alô se a imagem e o som tá com qualidade, né? Eu sempre estou nessa treta aqui, se o microfone está funcionando, se a vizinhança que está nas comemorações aqui estão ajudando ou mais atrapalhando a gente. Então, me contem sobre o microfone, por favor, tá? Hoje eu quero falar aqui sobre um sentimento que muitas de nós carrega, né? Mesmo quando a gente vive uma vida razoavelmente confortável, que é aquela sensação de que sempre está faltando algo. Isso aqui será se eu tirei somente da minha cabeça, da minha vida e da minha mente? Acho que não, né? Acho que a gente, de alguma forma, em alguns momentos da vida, a gente tem essa sensação de que está sempre faltando algo. Que bom que o som tá bom. É aquele momento em que a gente olha em redor da vida e pensa assim, cara, parece que nada aqui é suficiente. Sempre ou relacionado a dinheiro, ou relacionado a tempo, ou relacionado a energia. Essa lógica aqui da sensação de escassez, ela acaba sendo muito comum e eu vou trazer alguns componentes dessa vida de hoje do porquê que isso tem sido cada vez mais comum, tá? E a base do quanto que isso é comum tem a ver, sim, com essas emoções e crenças que a gente carrega na nossa vida. Bom dia, Suzana, querida, Neila, que entrou também, Fernandinha, muito bom dia, vambora. Tem uma frase de Epicuro, que é que eu quero começar, onde ele diz assim, ó, nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Que coisa, hein? Gente, isso é tão louco. Suficiente, e a gente já falou milhares de vezes nesse conceito, suficiente. O que é suficiente se a gente for no dicionário? Suficiente é aquilo que nem está sobrando e nem está faltando. Está na exata medida. Se alguém olha para aquele suficiente e entende que aquele suficiente é pouco, ou seja, está faltando, não vai ser suficiente nada. E talvez o problema aqui, filosoficamente falando, né, o Epicuro foi um filósofo grego, ele está muito levado no lado do que a gente pensa enquanto suficiente, o que a gente entende. Então, eu vou arriscar dizer que essa sensação de falta constante tem mais a ver com a expectativa que a gente cria e a gente nunca alcança, porque expectativa é algo que nunca, de seu nunquinha, vai ser alcançado. Senão, não seria expectativa, seria realidade. Então a gente vai explorar um pouco sobre isso hoje, tá? Boa tarde, Liane. Senti falta de você ontem, viu? Eu não vi você me dando boa tarde aqui ontem, viu? Ó, tô de olho. Trazer aqui uma citação de um camarada que escreveu um livro, e esse livro é um livro bem bom. Eu vou estar sempre trazendo aqui algumas citações, alguns livros de que eu li e que para mim, né, agrega aqui muito na minha vida, no que eu trabalho. O livro é O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele tem uma citação que ele diz assim, ó, a nossa mente ela está programada para focar naquilo que falta. A programação da mente, imaginando que a mente é um computador, ela está programada para focar aquilo que falta e não naquilo que a gente tem. Isso foi feito assim lá para o Papai do Céu por conta de uma estratégia de evolução, tá? Então a gente vai sobrevivendo buscando o que a gente precisa para garantir o futuro. Então
as nossas lentes estão muito para o que falta. Por quê? Porque se a gente olha no que falta, a gente vai em busca daquilo que falta, e aí, em função disso, a gente evolui. Então, se a gente evolui, beleza, né? Isso é lógica de evolução. Só que nesse mundo moderno, porque isso lá no mundo das cavernas fazia sentido, senão a gente não teria avançado, por exemplo, na ciência como a gente tem hoje e vive hoje o avanço da ciência. Só que nesse mundo moderno, isso faz com que a gente passe a viver um ciclo eterno de insatisfação. Tá? Neila, querida, está em Manaus, 11h35. Neila, você é de Manaus, é isso? Sabe onde é que eu vou passar o meu carnaval? Em Manaus. Passar meu carnaval em Manaus. Depois, se tudo bem para você, me manda um direct me dizendo lugares incríveis e programas imperdíveis. Eu não conheço Manaus e vou viajar para Manaus no carnaval. Bom saber que eu tenho uma rica aqui lá de Manaus. Oba, oba! Exemplo prático dessa lógica aqui do Daniel Kahneman, quando ele fala aqui desse ciclo, que a gente começa a viver nesse ciclo eterno de insatisfação, ele dá 2 exemplos. Né? Eu trouxe aqui 2 exemplos. Um, por exemplo, na tua conta bancária. Né? Então, vamos imaginar que a tua conta bancária. Vamos imaginar que teu salário entrou, que você foi lá, pagou todas as contas e até guardou um pouco. Na hora que isso acabou, né? Entrou o salário, você foi lá, pagou tudo, guardou um pouco, e mesmo assim você pensa, e será se mês que vem vai dar? Essa é uma preocupação legítima, tá? Só que será que ela é proporcional de fato à realidade? Ou será que é o olho que a gente sempre bota para aquilo que pode dar errado? Esse é um exemplo. O outro exemplo, que é o exemplo extremo, do outro extremo, é aquela sensação de falta que a gente tem a partir do excesso. A gente gasta mais porque a gente sente que precisa de mais. A gente precisa de mais roupas, a gente precisa de mais viagens, a gente precisa de mais validação. E aí, no final, a gente gasta mais tentando preencher algo que não é material. 2 exemplos, 2 faces de uma mesma moeda. Essa sensação de insuficiência do nosso público aqui, da nossa galera, do mundo feminino, aí o buraco já é mais embaixo. Ele já é mais embaixo, por quê? Porque está enraizado em fatores, em questões sociais, e a gente sabe disso. Questões sociais, questões culturais e questões históricas. Tá? Se eu for pegar aqui o contexto social, a gente vai trazer o peso do papel feminino, né? Então a gente foi educada a vida inteira para ser cuidadora. E aí, nisso da gente ser criada para ser cuidadora, a gente precisou dar conta de tudo. Ou a gente foi educada com a lógica de que precisava dar conta de tudo. Nisso cria o quê? Uma expectativa de perfeição, que aí sempre gera uma sensação de que está inadequada. O tempo inteiro a gente está inadequada. O tempo inteiro parece que está faltando, que a gente deveria dar mais e fazer mais. Se a gente for sair do histórico cultural, a gente pode colocar hoje a cultura da comparação, que é um outro atributo que, ao meu ver, pega, não sei se mais, mas pega de forma diferente do que pega com o homem. Então, é olhar a rede social e a gente olhar lá, cara, eu nunca sou suficiente. Olhando rede social, o bombardeio de imagens, de narrativas, faz com que a gente olhe aquilo, compare com a nossa realidade e a gente produz uma versão idealizada da vida dos outros. Esses dias eu falei aqui numa live sobre a diferença de palco e bastidor, quem estava aqui na live comigo, do palco e bastidor. A gente passa a criar uma versão idealizada da vida das outras pessoas. A gente cria uma versão idealizada do bastidor do outro e a gente projeta naquela vida idealizada como sendo a vida perfeita para mim. Então, por exemplo, eu entro lá no Instagram de uma influenciadora lá que eu sigo e aí eu vejo que ela está viajando, eu vejo que ela tem uma casa perfeita, eu vejo que ela está sempre arrumada e aí eu olho para mim, mesmo que inconsciente, e digo, por que minha vida não é assim?
Só que, obviamente, o que a gente está vendo é bastidor, né? Na realidade, o que a gente está vendo é palco, a gente não está vendo o bastidor. A gente não está vendo possíveis dívidas que acontecem, a pressão que acontece, o estresse que acontece. Então, assim, a lógica desse cansaço feminino e dessa insuficiência tem até no público feminino, tem até um estudo da Universidade de Melbourne que diz assim, ó, 70% das mulheres lá relatam sentir que nunca fazem o suficiente, mesmo quando cumprem todas as tarefas do dia. Gente, é 70% do público de amostragem de um estudo de uma universidade reconhecida. É 70%. Aquela mulher viveu o dia inteiro, fez tudo o que precisava fazer, deitou no travesseiro e 70% delas diz assim, não fiz o suficiente, ficou faltando alguma coisa. Quem aqui tem essa sensação? Bora fazer uma amostragem rápida entre nós aqui? Lembra que o tema da live está ligado a isso. Por que você sempre sente que falta? Se eu e você sempre tem a sensação de que falta, significa que a gente está sentindo que tudo que a gente tem e que a gente faz é insuficiente. Não é verdade? Não é por aí? Então, bora pensar aqui. Claudimira, querida, um beijo pra você. Amo tu, Chuchu. Marisa entrou também. Tatiane entrou. A Natayane Souza também. Pedro. A Paula. Ou seja, a galera entrou aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Bora pensar aqui quem é que tem essa sensação constante. Então, menos de 50% do tempo ou mais de 50% do tempo? Ou seja, mais da metade do tempo eu me sinto insuficiente ou menos da metade do tempo? Eu, Ariadne, me sinto insuficiente mais da metade do meu tempo. E eu tenho um ódio disso que vocês nem imaginam. Acho que todo mundo tem, né? Quer dizer, tô relatando aqui porque, porra, acontece. Vou fazer o quê? Tenho consciência disso, tenho melhorado, tenho feito avanços, mas ainda percebo que mais de 50% do tempo, quando eu vou me analisar, eu tenho mais de 50% das vezes a sensação de que eu fiz menos do que devia. Eu nunca consigo cumprir minha agenda. Simone! Feliz 2025, minha querida. Quero te dar um abraço daqui a pouquíssimos dias, viu? Chego em BH daqui a poucos dias e quero te ver. Me conta. Ó, a Claudimira falou que nunca consegue cumprir a agenda. Só que é diferente, tá, Claudimira? Nunca conseguir cumprir a agenda é uma coisa. Sentir que nunca é suficiente é outra. Por que eu vou dizer que isso é diferente? A agenda é um negócio que é uma dízima periódica. Quem lembra das aulas de matemática, dízima periódica é aquilo que não tem fim. Então, a agenda, meus amores, no mundo moderno, esquece a ideia de que em algum momento a agenda vai diminuir. Não, não vai. Então, a agenda é dízima periódica. Beleza? Então, de fato, nunca vamos conseguir cumprir. Isso é uma coisa. A outra coisa é, Claudimira acordou, Claudimira foi lá, viveu o dia dela de trabalho, de esposa, de mãe, de dona de casa, de professora, de estudante, de amiga. E aí, a Claudimira, mesmo vivendo aquele dia, fazendo o que ela dá, ela, independente da agenda, que ela já sabe que é uma dízima periódica, ela sempre sente que ficou faltando. Que ela não foi suficientemente presente com a amiga, que ela não foi suficientemente educada com os filhos, que ela não deu uma aula suficientemente boa. Então, pode ser até que ela tenha cumprido a agenda. Mas o cumprir a agenda, será se ter dado a aula? A Ariadne aqui tem essa sensação desgraçada. Fui lá, dei uma aula, cumpri a agenda. Só que depois da aula, a Ariadne olha assim, cara, eu cumpri. Só que eu não achei que foi suficientemente boa. Louco, né? Marisa, chegou na hora da paulada. Boa! É isso aí, vamos tomar paulada que daqui a pouco eu leio uma poesia e a gente acha mais romântico e a gente volta a ficar em paz no coração de novo. Show demais. Liane, eu entrei ontem mais tarde, mas assisti a live inteirinha. Que bom que você veio. Simone, a gente vai se ver sim. Eu quero lá pisar no apartamento novo, sabe? Quero inaugurar lá o negócio. Neila, totalmente insuficiente. Claudimira, eu entendi, mas a sensação de insuficiência acontece sim, né? Então, assim, nem precisa ir lá fazer
consulta no estudo da universidade para a gente saber que, de fato, né, isso é real, né? Então, ainda tem o adicional que muitas da gente sente culpa por gastar com a gente mesma. Quantas milhões de vezes, gente, quantas milhões, trilhões de vezes, pelo menos, você não sentiu, cara, eu tô tão apertada aqui, vou gastar com o meu filho, com minha mãe, com meu marido, com o cachorro. Mas comigo não. Nossa, como é que eu vou gastar isso aqui comigo se eu poderia estar gastando com o cachorro, com a mãe, com o filho, com o Espírito Santo, amém. Então, pra gente, há essa potencialidade da gente também sentir culpa em gastar com a gente, acreditando que a gente deveria priorizar outras pessoas ou outras responsabilidades, né? Vamos ver aqui. A Su fala, eu não me sinto suficiente na maioria das vezes, mas o que mais me chateia é não se achar suficiente comigo mesma. Isso é punk, assim. Eu vou trazer algumas coisas que eu acredito que, sei lá, ou eu venho trabalhando comigo, ou eu venho trabalhando com as pessoas, pra gente ver se a gente sai desse ciclo, né? Isso não é saudável pra gente aqui, não, né? Eu trouxe até uma frase da Brené Brown, que acho que muita da gente conhece, que é sobre perfeição, né? Porque no fim das contas a gente está falando aqui com o ideal de perfeição que a gente sabe que não vai cumprir. Até porque quando a gente olha para uma amiga, vou pegar aqui a Suzana, que ela não se acha suficiente com ela. Supondo que a Suzana estivesse agora conversando com a Claudimira, que também diz que a sensação de insuficiência acontece. Aí a Suzana está ouvindo a Claudimira. E a Claudimira está falando lá que se sente insuficiente. E aí a Claudimira começa a relatar do dia. Olha, Suzana, eu fiz isso na casa, eu fiz isso com os filhos, eu fiz isso com minha mãe, eu fiz isso com meu marido, eu fiz isso profissionalmente. Mas mesmo assim eu me sinto insuficiente. A Claudimira falou isso para a Suzana. Aí a Suzana, depois de ouvir, será que a Suzana vai olhar assim e dizer assim, verdade, viu, Claudimira? Nossa, tu é uma bosta, viu? Misericórdia, tu não fez nada certo, tu devia ir para a perfeição, porque você realmente é incompetente. A Suzana faz isso com a Claudimira? Mesmo quem não conheça a Suzana nem a Claudimira, alguma de nós faz isso quando a gente ouve a história da outra? A gente não, a gente entra num lugar de condescendência. Tenho certeza que a Suzana ia dizer assim, Claudimira, acorda, deixa de ser doida. Olha só a quantidade de coisas que você faz, olha só tudo que você faz para a tua profissão, para os teus filhos, para a tua casa. Você está olhando no que falta, não faz isso, Claudimira. A Suzana certamente falaria isso. Só que a Suzana, quando volta para a casa dela, mesmo depois desse papo que ela teve com a Claudimira, aí a Suzana vai para os cobertores dela, para o travesseiro dela, e vai dizer, nossa, a Claudimira é massa, né? Claudimira faz, acontece. Eu não, eu, Suzana, não. Eu sou bosta, eu não faço, eu sou insuficiente, eu sou incompetente, eu sou desorganizada. Né? A Suzana elogia a Claudimira, mas olhando pelo mesmo lugar, ela olha para ela no espelho e ela desce o cacete, é o que a gente faz. Por que raios a gente faz isso? Porque a gente é condescendente com o outro, a gente tem a empatia com o outro, mas a gente exige perfeição. E a frase da Brené Brown diz isso. Ela fala assim, ó, perfeição é a armadura que usamos para tentar nos proteger do julgamento, mas ela nos impede de sermos vistos de verdade. No fim das contas, é a validação. No fim das contas, é a validação. Essa sensação de insuficiência de nós mulheres não é só uma questão de recurso financeiro ou material, não, tá? Mas principalmente de narrativa. A grande questão não é a insuficiência financeira ou material, mas de narrativa, de como é que a gente, ó, blá, blá e blá. Quando a gente começar a reescrever a forma como a gente fala, colocando o olho para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente conquistou, abandonando o ideal de padrão inatingível, aí a história muda. Quem aqui não já fez uma brincadeira dizendo assim, eu gostaria de ter a autoestima de um homem branco, hétero e cis? Porque a autoestima de um homem branco, hétero e cis, eu quero para mim. Abandonar padrão inatingível.
Aí a gente vai falar aqui agora sobre um conceito que eu também trouxe, que é um conceito meio que final, que eu achei assim um pouco novidade naquilo que a gente vem conversando aqui, que é um conceito chamado paradoxo de abundância. Tá? Essa lógica do paradoxo de abundância, ele vai agir não na falta, mas no que acontece quando a gente tem opção demais. Quando a gente tem opção demais, a gente cria uma pressão na gente de que a gente precisa escolher certo. Então imagina assim, que a gente foi num supermercado agora que precisava comprar azeite. O azeite da minha casa faltou, deixa eu ir lá comprar um azeite. Aí a gente vai lá no mercado. E o mercado não é um mercado conhecido. É um mercado que você foi pela primeira vez, digamos que você esteja numa cidade que não seja a sua. Aí você foi lá na seção de azeite, e lá na seção de azeite tinha 30 tipos de azeite. Num primeiro momento você vai dizer, gente, que genial, isso aqui é o paraíso dos azeites. Só que o que isso acaba acontecendo? Aumento de ansiedade, porque eu não sei qual escolher. Depois que eu escolho e compro, eu vou ficar, será que eu de fato escolhi a melhor opção? E com essa dúvida eterna eu vou estar cansada, porque eu criei um processo de pesquisar cada opção para saber qual era. Eu vou lá nas 30 opções, ler rótulo, ler percentual de acidez, ler se as azeitonas foram plantadas lá no Himalaia, junto com sal rosa. Alguém já tinha pensado nisso? Paradoxo da abundância? Será que eu escolhi a opção certa? E se a outra opção for melhor? Eu tenho tanto curso de educação financeira, qual é o melhor? Será se o critério é preço? Será se o critério é a piada ruim que a professora fala? Será se o critério é tempo da jornada? Aí a gente vai criando uma monstruosidade. E sabe o que a gente faz? Adivinha o que a gente faz quando a gente está com um excesso de opções? O vizinho agora botou um sonzinho, ó, um forrozinho. A gente não faz nada e a gente não escolhe. E aí, quando a gente não faz nada e a gente não escolhe, a gente protela e coloca para depois. Fica sempre a sensação de que tem um buraco, que eu preciso fazer, só que eu sei que tem 30 tipos de azeite e que em algum dia eu vou lá escolher. Aí eu começo a olhar para a vizinha e digo, nossa, a vizinha, ela escolhe rápido o azeite. Nossa, essa vizinha, ela é muito sabida. Nossa, eu sou muito péssima junto dessa vizinha. Essa vizinha é muito mais inteligente, ela é muito mais capaz, porque ela escolheu o azeite mais rápido que eu, e eu até agora não escolhi o raio do azeite. Aí entra e aprofunda a questão emocional, aumentando culpa, aumentando sempre aquela pergunta de se eu tenho tantas opções, por que eu ainda sinto que eu não fiz a melhor escolha? Minha mãe sempre me disse uma coisa, desde quando eu era bem novinha, que eu ia pro shopping com ela. Aprendizado de mãe é bem legal, né? Porque eu acho que o paradoxo da abundância, eu aprendi lá com minha mãe sem saber que o nome era esse. Minha mãe ia pro shopping, né? Me carregava e tal. Aí vamos supor que minha mãe precisasse comprar uma bolsa. Aí a gente ia lá no shopping e tinha um monte de loja, com um monte de bolsa, com um monte de tamanho, com um monte de cor, com um monte de preço. Depois de desesperar lá na busca, minha mãe achava o raio da bolsa lá e comprava, né? Depois daquela confusão toda de buscas, minha mãe comprava a bolsa. Aí ela no caixa, pagava a bolsa, saía com a sacola da bolsa, e aí olhava para mim e falava assim, Ari, a partir de agora está proibido olhar bolsas. Por que está proibido olhar bolsas na vitrine? Para não entrar naquela maluquice de achei uma mais bonita, achei uma maior, achei uma mais verde, achei uma mais cara, achei uma mais barata. Ela dizia isso, comprou, agora está proibido olhar bolsa na vitrine. Muito bom, né? Deixa eu ler aqui o que é que vocês falaram. Ó, o Paulo, muitas vezes menos é mais. Bem-vindo aqui, Paulo. Simone, um bom exemplo são os nossos filhos que não sabem o que fazer da profissão. Hoje tem tantos cursos que eles se perdem. Boa. E a gente entra na pressão de que o moleque com 17 anos de idade, 16, 18, já tem que escolher a profissão pro resto da vida. Ainda tem isso. É tanta opção.
A gente com umas burra velha não sabe nem o que é da vida. A gente burra velha, que já é dentista, que já é professora, que já é médica, ainda disse, rapaz, será que é isso mesmo? Eu largo tudo e vou viver de arte na praia. A gente quer fazer isso com os moleques, velho. A Maria José, eu faço isso. Comprou e não olho mais para não se arrepender. Sabedoria da minha mãe, é isso mesmo. Então, o que isso vem fazendo? Aumentando a culpa, reforça o sentimento de insuficiência, como se fosse um problema pessoal e não uma questão sistêmica. É uma questão sistêmica e não minha, não é a Ariadne que é insuficiente, burra. Com base nas tantas opções, acontece de eu perder foco naquilo que realmente importa, né? Então, faz com que eu adie também. Quantas de vocês aqui não chegou ao final do ano passado e disse, eu preciso entrar num curso, numa mentoria, num acompanhamento de finanças? Aí olha para aquela internet, graças a Deus, né? Tem milhares. Na época em que eu me endividei lá atrás, que eu era bancária, que eu nem imaginava trabalhar com isso, não existia internet, quer dizer, não existia aquelas discadas lá que fazia aquela zoada, que eu não tinha em casa. Não existia YouTube, não existia profissionais com linguagens tão legais como tem hoje, livros com linguagem muito melhor, não existia nada. Aí eu, para sair do buraco que eu estava, já contei essa história milhares de vezes, não vou contar de novo, eu fui ali pegando o livro chato, traduzindo, buscando lá, batendo cabeça, voltando. Era ruim, porque não tinha opção. Ou as opções que tinham eram muito parecidas e não me atendiam. Hoje, a gente tem uma enormidade de opções, que bom por isso, mas também trava. E aí, quem lá em outubro disse, eu vou entrar no curso de finanças? Não, agora não. Aí tem tantas opções, abre o YouTube, abre o Instagram. Cada um deles, cada educador financeiro, diga, o meu é melhor, porque o meu você vai mudar de vida, o meu você vai ficar até mais magra, você vai mexer com finanças e vai perder barriga, né? Aí começa a ter umas promessas malucas, a gente já não sabe mais quem é gente direita, quem não é gente direita, a gente já sabe mais nada. E o que a gente faz? Rapaz, não vou fazer isso aqui agora, não é outubro, o ano já está finalizando, vamos deixar as festas passarem, começo do ano eu resolvo. Aí começo do ano chega, que é agora, e diz, eita porra, eu disse que eu ia começar agora, e agora? Agora eu tenho que fazer um jeito. Aí eu volto de novo para os mesmos educadores financeiros. Isso é um looping que não tem fim. E o algoritmo piora tudo, né? Porque pipocam milhões de opções o tempo todo em um lugar. Eu não quero olhar blusinha. Aí parece que o tio Mark ouve isso aqui através da minha internet, e aí é blusinha no meu Instagram o dia inteiro de blusinha. Haja confiança para dizer, eu não sou a mulher mais de brusinha, eu não quero, eu refuto as brusinhas que aparecer agora. A Maria Helena, quando eu recebi minha herança, minha irmã comprou uma casa e eu não sabia o que fazer e não fez nada. Hoje eu fico pensando que devia ter comprado um apartamento, dinheiro aplicado, acabei gastando, né? Olha o preço de não fazer nada. Nem vou falar, viu? O Paulo está falando aqui para Simone, bem isso, somos todos bem-vindos na era das variedades e diversidades e se gasta muito energia, né? Como é que eu penso aqui que dá para a gente começar a entrar numa lógica de superação do paradoxo da abundância, né? Primeiro ponto, simplificar as decisões financeiras. E foi com base nessa lógica de simplificar as decisões financeiras que eu criei lá a prática dos 6 potes. Quem é aluna aqui ou quem já viu aula sobre os 6 potes financeiros, ele existe na minha metodologia para eliminar a dúvida de onde gastar. Por quê? Porque eu mapeei 6 pontos da vida que são imprescindíveis para garantir o que a gente chama de saúde financeira. E a gente vai colocando proporções de gastos. Num primeiro momento, pode até você ter a impressão de que está engessado. Não é engessado. Conforme você entende e vai aplicando um método, a gente vai fazendo... É aquela história, assim, uma vez eu estava numa palestra e a palestrante, era um curso, aliás, estava dando lá os 10 passos com alguma coisa relacionada a negócios. Então, eram os 10 passos. E ela falou, passo 1, explicou o passo 1. Passo 2, explicou. Passo 10, explicou. Explicou os 10 passos que tinha que fazer primeiro até a 10ª parte. Eu já contei isso aqui também. Aí um cara que estava do meu lado levantou a mão, tem uma dúvida. Por que no passo 8, ao invés da gente ir para a esquerda, a gente não vai para a direita dessa forma? Aí aquela palestrante falou algo que eu não esqueço mais nunca. Ela falou o seguinte, para você fazer um arroz com camarões, primeiro aprenda a fazer o arroz tradicional. Pega a receita tradicional do arroz que alguém já repetiu e que já fez milhares de vezes e que tem garantia de que vai dar certo. Depois que você tiver muito ótimo,
na receita tradicional do arroz, aí sim você coloca teus camarõezinhos. O que é que ela quis dizer? Antes dele querer colocar o jeitinho dele, aprenda os 10 passos de um jeito que já foi validado e vivido por muitas pessoas. Quando você se apropriar daquela referência, aí sim você vai ter mais destreza para fazer a tua malemolência. Essa é a lógica dos 6 potes financeiros, tá? Então, assim, para simplificar, né? Voltando ao raciocínio, como é que eu supero o paradoxo da abundância? Primeiro, simplificar as decisões financeiras, e um dos exemplos dessa questão dos 6 potes financeiros. Segundo, que aí é mais, né, mais interna, aprender a aceitar escolhas imperfeitas. Né? As nossas escolhas, muitas vezes, vão ser erradas mesmo. Então, precisa entender que está tudo bem. Um camarada chamado Barry Schwartz, ele diz assim, a perfeição é inimiga do suficiente. Se a gente está na busca de entender o que é suficiente para a gente, obviamente a gente vai errar na busca, a gente vai errar no trajeto. Porque para eu descobrir o que é suficiente para mim, ora eu vou pecar para mais e ora eu vou pecar para menos, até eu entender o que é suficiente. Terceiro ponto é reduzir o ruído. Ruído. Eu tenho 200 bons profissionais, educadores financeiros aqui na minha timeline. Se eu ficar ouvindo os 200 com os vários métodos e formas de cada um, aqui não é sobre quem, né, considerando que todos eles são bom caráter, que estudaram, que realmente têm capacitação teórica, técnica e de vivência para isso, considerando que são todas 200 boas opções. Escolhe 1, 2 ou 3 para você ouvir, senão os ruídos dos 200 vão te deixar louca. Porque não é que o outro seja incorreto, é que para o outro, na prática dele, primeiro começa pela esquerda, mas para aquele outro começa pela direita. E você que está aqui ouvindo cada um, você vai parar no meio e vai dizer, não vou nem agir. Não tem sobre o que é que vai. Pode ser que cada um começou por um lado diferente, mas vai te conduzir ao valor, né, ao lugar final. Escolher uma coisa por vez, que é um pouco do que a Simone acabou de dizer. Tá? Então, eliminação de ruído. Eu quero aprender sobre isso? Escolhe 1, 2, 3. Eu não vou comprar brusinha, eu vou me descadastrar daqueles perfis, daquele pessoal, né? Daquelas mensagens que chegam, ou seja, eliminação mesmo de ruído. Então, eu acho que a ideia aqui para falar hoje sobre por que a gente sempre sente que falta é por esse ideal de perfeição que não chega, não é pela tua conta bancária, porque se ela cada vez mais engordar, oremos que sim, a sensação de imperfeição e de insuficiência, ela continua, porque não tem a ver com números. Então, eu acho que é um pouco sobre isso que eu quero trazer para nossa discussão de hoje, e aí finalizar com uma poesia que eu ouvi, meu tripé tá caindo, que eu ouvi da Zélia Duncan e que eu quero repetir aqui, porque eu achei que, além de ser linda, cabe muito para o que a gente conversou hoje, tá? Deixa eu ler aqui quem é que me escreveu. Claudimira, já estou fazendo essa experiência, já escolhi um de cada tema que eu gosto. É bem desafiador, mas a cabeça fica bem mais leve. É verdade. Me contem aqui se tá bacana essas conversas que a gente está tendo ao 12h30. Compartilha para alguém. Cara, eu quero te fazer um convite em janeiro aqui. Todo dia, 12h30, tem um papo aqui sobre finanças e assuntos correlatos voltados para mulheres 40+. Então, bora cada vez mais aumentar a nossa galera aqui, porque eu acho que isso faz com que, de alguma forma, a gente coloque objetivo naquilo que a gente quer e faz o assunto ficar na nossa cabeça e tá produzindo internamente lá, tá? Bora pro nosso poema do dia? Bora? Eu sempre finalizo, para quem está aqui pela primeira vez, eu sempre finalizo nosso encontro do 12h30 com algo relacionado à arte. E hoje eu trouxe um poema que diz assim: é do nascedouro da vida a grandeza, é da sua natureza a fartura, os brotos, os cromossomiais encontros, os processos caules, os processos sementes, os processos flores. São suas mais finas dores as consequências leite, as consequências tronco, as consequências fruto, são suas cores mais belas. É da substância do átomo ser partível, produtivo, ativo e gerador.
tudo é no seu âmago e início, patrício da riqueza, solstício da realeza. É da vocação da vida a beleza, e a nós cabe não roê-la, não diminuí-la, com os nossos minúsculos gestos ratos, nossos fatos apinhados de pequenezas. Cabe a nós enchê-la, cheio que é o seu princípio. Todo vazio é grávido desse benevolente risco. Todo presente está guarnecido do estado potencial de futuro. Então, eu peço ao ano novo, peço aos deuses do calendário, peço aos orixás das transformações, peço que nos livrem do infértil, da ninharia, que nos protejam da vaidade burra, da vaidade minha, desumana sozinha, que nos livrem da ânsia voraz daquilo que nos aumentar. Lindo, né? Essa poesia, o nome é Libação, da Elisa Lucinda. Show de bola? Gostaram? Um beijo para vocês. Até amanhã, de novo, ao 12h30. Beijo, beijo, minha gente. Até